Bom, pessoal, estamos agora na segunda semana de dezembro, mais uma segunda-feira que chega, então é dia do nosso quadro. O que vem por aí? Quando aqui no Fora de Curva nós analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados de terça a sexta-feira, fazendo uma análise, um prognóstico sobre cada um deles. E nessa semana vai ter muito movimento aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada? Vamos sim. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, amanhã, terça-feira, vai ser o dia em que o IBGE deve divulgar o índice de preço ao consumidor amplo, a inflação oficial brasileira de novembro. E é um dado extremamente importante. O que vem acontecendo? Já faz uns 2 meses, a inflação brasileira vem subindo, diríamos assim, em várias frentes. E se isso se confirmar no mês de novembro fechado, certamente nós vamos estar com um problema, até porque no dia seguinte, na quarta-feira, o Conselho de Política Monetária vai definir a nova taxa de juros que vai valer até meados de janeiro, ou final de janeiro, e existe muita chance de que ela chegue ao patamar de 12% ao ano para combater essa inflação que realmente está acontecendo, não está tão disseminada como se imagina, e se houver essa disseminação, nós vamos analisá-la direitinho, até porque nós aqui do Fora de Curva fizemos uma invenção que é um termômetro de disseminação inflacionária. Se está curioso a respeito disso, acompanhe o canal que logo vai ser divulgado. Bom, o que existe de perspectiva a respeito da inflação fechada de novembro, em termos de projeção dos analistas de plantão, é uma alta de 0,37%. Se isso ocorrer, vai ser um resultado positivo para o Brasil e, eventualmente, o aumento da Selic previsto para quarta-feira não vai ser tão intenso a ponto de 0,75 ponto percentual para chegar nos 12%. Eu, pessoalmente, espero que essa inflação seja menor, mas espero no sentido de torcida, não no que realmente eu acho que vai acontecer. A meu ver, pela dinâmica de preços, a variação dos produtos da cesta de consumo do brasileiro deve aumentar entre 0,5% e 0,6%. Se ficar naquele patamar previsto de 0,3%, vai ser uma bela surpresa. Deixando claro, então, espero que sim, mas acho que não. Na quarta-feira, o IBGE volta a ser o protagonista dos fatos econômicos aqui do nosso Brasil, vai divulgar o crescimento ou desempenho do setor de serviços de outubro em relação a outubro do ano passado. A previsão é de uma alta em torno de 4 a 4,5%. Mas o que vem acontecendo, na verdade, no setor de serviços é uma oscilação de resultados modestos e outros um pouquinho mais arrojados. Em junho, a alta foi de 1,3% frente ao mesmo mês do ano anterior. Já em julho, o crescimento foi de 4,3%, deu um salto bem legal, foi um resultado pelo IBGE, pela conta do IBGE, bastante positivo. Em agosto, um percentual mais modesto, de 1,7%. Setembro, retomou um crescimento mais arrojado de 4%. E aí, por essa lógica, o resultado de outubro provavelmente também vai ser de crescimento, mas um pouquinho abaixo de 4%. Mas eu queria contrapor isso a alguma outra informação. Nós trabalhamos preferencialmente com dados oficiais, mas vamos admitir, os resultados do IBGE para a atividade econômica, eles estão extremamente positivos. Gente, aquele velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, não custa dar uma olhada em, como eu falei antes, indicadores alternativos ao que o IBGE está nos colocando. E nesse caso, eu tenho achado muito interessante trabalhar com os números da Cielo, daquelas maquininhas que aceitam o cartão, cujo agregado essa empresa faz uma análise muito interessante tanto para comércio como para serviços no seu conjunto. E de acordo com a Cielo, que já registrou até dados de novembro, nós vamos pegar outubro primeiro, a elevação do volume de vendas dos serviços foi de 4,7%. Então vamos ver se IBGE bate ou não bate. Aparentemente está sendo coerente. E em novembro, ainda segundo os dados da Cielo, os serviços, continuando, registraram alta de 4,6%. É uma metodologia diferente, mas pelo menos nesse setor, que é o maior em termos de PIB brasileiro, que concentra mais empregos,
está sendo bem coerente. Aí, até aquela lógica do IBGE de um mês de crescimento acelerado para um mês de crescimento mais moderado, vai ser quebrado em outubro, e se esses números estiverem corretos, o resultado de serviços em outubro vai sim superar 4%. Eu tenho cá minhas dúvidas pela diferença metodológica. Mas ainda sobre quarta-feira, vai ser definido pelo Conselho de Política Monetária a nova Selic, a taxa básica de juros aqui do Brasil, que vai vigorar pelas próximas 6 semanas. Atualmente, vamos lembrar, ela está em 11,25%, é uma das, em termos reais, ou seja, descontada a inflação, uma das 3 mais elevadas do mundo, porém, a expectativa é que o Banco Central, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, acelere, aumente ainda mais a taxa de juros. A Selic, provavelmente, a partir de quarta-feira, vai ser definida em 12% ao ano ou até um pouquinho mais. Eu vou ficar pelos 12% em função das pressões inflacionárias que nós estamos observando nos últimos meses, nas últimas semanas. Eventualmente, se o IPCA do IBGE, a inflação oficial brasileira que nós tratamos na terça-feira, for mais modesto, for em torno de 0,3%, essa pressão de juros não vai ser tanta. Mas se a expectativa dos analistas de plantão estiver errada, eu acho que está, e a inflação bater acima de 0,5%, certamente, ou muito provavelmente, o Banco Central, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, vai definir uma aceleração ainda maior da nossa Selic, o que é muito ruim para o futuro da economia brasileira, mais notadamente para 2025. E na quinta-feira, continuamos com o IBGE, como antecipei, vai ser divulgado o volume de vendas do varejo no Brasil. Comparação de outubro de 2024 frente a outubro de 2023. Os últimos dados desde o início do ano mostram uma expansão bastante importante, bastante relevante do volume de vendas do comércio varejista. Fevereiro, uma alta de 8%, superior a 8%, março 5,7%, abril caiu um pouquinho, 2,2%, não é que caiu, cresceu menos, foi 2,2%, mas compensado com maio, 8,1%, entre junho e julho ficou no patamar de 4%, agosto 5,1% e setembro 2,1%. A expectativa é que em outubro essas vendas pelo indicador do IBGE superem a casa dos 3%. Só tem uma coisa, aí vamos comparar esses dados com o que vem acontecendo, o que vem sendo pesquisado por aqueles indicadores provenientes das maquininhas da Cielo. E olha só, gente, de acordo com essa fonte, as vendas de outubro, que já estão prontas pela Cielo, registraram um crescimento de 1,2%. Nada de muito espetaculoso, diríamos assim. A questão que mais me chama a atenção é a seguinte: por essa sistemática, que eu acho que tem razoável confiabilidade, não estou duvidando das informações do IBGE, mas estou falando de coletas diferentes, outubro foi o primeiro mês de crescimento real de vendas no comércio varejista em 2024. O dado de novembro da Cielo também revela um crescimento moderado de 1,4%, mas nada de muito, vamos dizer assim, alvissareiro. Não aqueles percentuais vitaminados divulgados pelo IBGE no comércio varejista. Bom, eu não tenho informações para duvidar desse ou daquele indicador. Só coloco o seguinte: são fontes evidentemente diferentes de coleta, ambas aparentemente com boa consistência, mas que revelam resultados muito distintos. E quando isso ocorre, nós temos duas possibilidades. Ou um dos indicadores está errado, um certo ou outro errado, é claro, ou os dois estão errados. Vamos esperar para mais resultados e depois fazermos uma avaliação de quem é mais competente: os estatísticos e cientistas de dados do IBGE ou as maquininhas da Cielo. Em quem vocês votam? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. Resumindo, IBGE mostra um crescimento
do comércio varejista brasileiro, que no fechar desse ano deve estar em patamares superiores a 5%, enquanto os dados da Cielo, com crescimento modesto nos últimos 2 meses de coleta, novembro e outubro, e no restante do ano para trás, dados negativos, certamente vai fechar 2024 com indicativo de queda das vendas. Quem está certo? Deixa para você decidir. Você decide e coloca alguma coisa nos comentários aqui do canal. E finalmente, na sexta-feira, vamos dar uma folguinha para o nosso Brasil, já que teve muita coluna social de indicadores, de dados, e vamos viajar um pouco lá para o velho mundo, para a Europa, na zona do euro. O que vai ser divulgado lá na sexta? A produção industrial daquele conjunto de 20 e tantos países. No ano passado, os resultados mensais dessa produção das fábricas era predominantemente negativo. Com a virada de 2023 para 2024, essa negatividade começou a oscilar com eventuais dados positivos. Olha só, em junho, queda de 0,1%, julho, retração de 0,3%, já em agosto, uma recuperação de 1,8%, mas setembro caiu de novo 2%. A expectativa para outubro, segundo os analistas de plantão lá do Velho Mundo, é de uma estabilidade, ou uma pequena queda, diríamos 0,1%, 0,2%, ou um crescimento bastante moderado, não superando 0,5%. E isso é importante, gente, porque sabemos que a União Europeia, ou praticamente toda a Europa, salvo algumas raras e honrosas exceções, não saiu muito bem daquele período de isolamento social da pandemia. Lógico, no final desse processo de calamidade global, começou outra calamidade lá, que foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas, vamos lembrar, isso começou lá em fevereiro de 2022. Nós já vamos completar 3 anos de guerra e, lamentavelmente, mesmo frente a tal barbárie que está acontecendo naquela região do mundo, as coisas acabam se acomodando, pelo menos nos países que não estão diretamente envolvidos ou muito indiretamente envolvidos na guerra. E essa oscilação, o crescimento muito pequeno da indústria europeia, mostra que eles estão carecendo de vitalidade econômica. Não é a pandemia, não é apenas guerra, e sim uma questão de vitalidade de modelo que eles estão adotando dentro dos próprios países, dentro do seu mercado. E acredito que mesmo que a população lá tenha um padrão de vida muito superior a nós latino-americanos e esteja em processo de retração demográfica, tenho certeza que o cidadão europeu não está nada satisfeito com tal estagnação. E alguma coisa no âmbito da política e política econômica deve ser feita nos próximos meses e anos para revitalizar o setor produtivo europeu, porque se eles permanecerem nessa estagnação, eles vão ser bypassados, não só economicamente, como até militarmente, por vários lugares do mundo, e isso eu acredito que eles não querem, não desejam, fizeram a União Europeia dentro de uma ideia de garantir uma prosperidade mais acelerada e mais harmônica dos países. E isso não está acontecendo, pelo menos, no decorrer dessa década, e até vão ampliar um pouco mais o escopo histórico, desde a década passada, pelo menos. A Europa está em estagnação e qualquer sociedade em estagnação ou resolve seus problemas ou entra em decadência. E é sobre isso que nós temos que prestar atenção estruturalmente na Europa, no Velho Mundo. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like e do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E para aquelas pessoas que não são assinantes ainda do Fala Curva, eu faço o meu convite para clicar no link da inscrição, ativar aquele tal de sininho das notificações, que nem eu mesmo sei onde está. Gente, a cada um de vocês eu desejo uma excelente semana. Deixo aqui meu até breve. Tchau.